Fala galera, tudo bem? Vamos lá, ó. Sistemas lineares, aí tá meu e-mail, tá? Então, caso alguém tenha dúvida, alguma coisa, quiser mandar e-mail, fica à vontade, tá? Tô à disposição. Gente, então, ó, primeiro eu vou começar falando o que é um sistema linear e nós vamos ver aquela parte básica, tá? Vou começar desde o começo mesmo, a parte que já foi vista no fundamental, quem estudou matemática básica também já viu. Então vamos lá, ó. Um sistema linear ele é formado por duas ou mais equações. Inicialmente, veremos sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. Ao decorrer do curso, estudaremos sistemas lineares com três equações e três incógnitas e discutiremos possíveis casos de sistemas lineares. Beleza? Vocês vão ver que vão ter algumas propriedades, coisa e tal. Até, além das incógnitas, vão ter constantes que seriam em função de uma outra letra, tá? Para a gente estudar os possíveis casos, isso nós vamos ver mais para frente. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, esse primeiro exemplo, duas equações com duas incógnitas. Então, ó, por que duas incógnitas? Incógnita x e y, tá? Poderia ser a e b, poderia ser p e q, a letra que eu quiser. São duas incógnitas. E aqui é um exemplo com três equações e três incógnitas, tá? X, y e z. Beleza? Então, aqui só exemplo por enquanto. Ó, o resultado que a gente encontrar, por exemplo, aqui, resolvendo isso ou isso, o que significa esses resultados? Então vamos lá, ó. O resultado de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, ele é um par ordenado, porque você vai descobrir um valor para x e um para y. Então isso forma um par, tá? E é análogo para equações de três incógnitas, para sistemas de três incógnitas. Você vai descobrir um x, um y e um z. Daí seria uma terna, né? Não é um par. Beleza? Isso aqui são pontos, tá? No plano cartesiano, por exemplo, você vai ter as coordenadas x e y e forma um ponto. Tá? E depois no plano, no R3, né, a gente vai ver que forma um outro plano, mas em outra dimensão, tá? Isso aqui a gente não vai ver gráfico com três variáveis ainda, tá? Não agora em sistemas lineares. Ó, e quando a gente solucionar problemas, porque às vezes tem problema que fala assim, vou dar um exemplo, tá? Vou só comentar um exemplinho aqui para vocês verem que tem situações que você vai ter que usar um sistema linear. Vamos supor que eu falo assim, ó, sabe-se que a soma entre dois números é 30. Então, ó, a soma entre dois números, eu tenho um número mais um outro número, e a soma deles é 30. E eu falo assim, e sabe-se que a diferença entre o maior número e o menor número, então suponha que o nosso x é o maior, então a diferença entre o maior número e o menor número é 20. Aí a pergunta é, que números são esses? Então, ó, a soma entre dois números é 30 e a diferença entre o maior para o menor é 20. Quais são esses números? Então, se a gente resolver esse sistema aqui, nós vamos chegar que o x vai valer 25. Aqui eu estou fazendo de cabeça, tá, galera? Montei de cabeça aqui, então não vou resolver ele ainda, tá? Vou colocar depois os exemplos logo mais na frente. E o y vale 5, tá? Esses valores têm que satisfazer as duas equações. Então, ó, x mais y, 25 mais 5 dá 30. X menos y, 25 menos 5 dá 20. Pronto, satisfez as duas equações. Então, essa é a solução do exercício. Então, a gente vai colocar assim a solução. Ó. Solução sempre é um conjunto, né? Então, é sempre entre chaves. Como é um par ordenado, ó, x e y, nós vamos colocar primeiro o valor do x, depois o valor do y. Beleza? Então, assim, por enquanto, é mais introdução mesmo, tá? Vamos lá, ó. Esses sistemas que nós vamos ver agora com duas, nós vamos ver só isso aqui na aula de hoje, tá? Duas equações, duas incógnitas. São dois métodos que nós vamos utilizar. Existem outros, tá? Mas nós vamos ver esses métodos a princípio. O método da adição, o método da substituição. E isso aqui a gente já viu no ensino fundamental também, tá? Então vamos lá, ó. Método da adição. Eu coloquei um textozinho aqui para tentar explicar, né? Como que é. Se vocês depois não lembrarem, vocês pausam, né, e lê aí o texto. Mas eu vou ler com vocês, ó. Esse método aqui, método da adição, como o próprio nome já diz,
nós vamos ter que adicionar uma equação na outra. Só que qual que vai ser o objetivo de eu adicionar uma na outra, somar uma na outra? Eu quero que uma das incógnitas se cancela, seja zero. Então, quando eu somar o x com o x, eu quero que suma esse x, que ele se cancele, e vai sobrar só o y. Tá? Se tiver em função de a e b, por exemplo, eu quero que some o a, ou some o b e sobra o a. Entendeu? Então tem que sumir uma letra e sobrar outra. Tá? Então, ó, desculpa. Em alguns casos, é necessário multiplicar uma das equações por um determinado número para que consiga aplicar esse método. Porque às vezes não dá, né? Só de olhar para o exercício não dá para eu cancelar uma com a outra. Em alguns casos, eu vou ter até que multiplicar as duas equações por um determinado número para que eu consiga cancelar uma das duas incógnitas. Tá? Eu vou colocar exemplo disso daí. Então vamos lá. Ó. Então, agora vamos partir para os exemplos do método da adição. Como eu já falei, qual que é o propósito, qual que é a ideia do método? É eu somar uma equação na outra, então tem que somar todos os termos, os x com x, y com y, o número com número, de tal forma que faça com que uma das letras já some, vai cancelar. E aqui está muito fácil de ver, né, que se eu somar as duas, mais y com menos y vai cancelar, né? Mais y com menos y dá zero y. Então o y sumiria. Então aqui eu não tenho que multiplicar por ninguém. Como eu falei aqui, ó, em alguns casos é necessário multiplicar uma das equações, tá? Não é esse caso. Esse caso vamos somar. Ó. Se eu somar esses dois valores, quando não tem nada aqui é como se fosse 1, tá, galera? Ó, mas nunca aparece, mas lembra disso. Então isso aqui vai dar 3x. Esses dois vai cancelar já. É igual 5 mais 4, 9. E agora é só resolver normal, né? Esse x, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então 9 sobre 3, o x vale 3. Beleza? Então o valor do x eu encontrei. E para eu encontrar o y, eu troco 3 em uma das duas equações. Qual delas? Eu vou escolher. Eu prefiro pegar de cima porque ela está menor, né? O y já está positivo, então vamos pegar essa de cima. Então a de cima ela está assim, ó, x mais y igual a 5. Só que nós descobrimos que o x vale 3. Então no lugar do x, 3 mais y é igual a 5. Então y vale 5 menos 3. Isso dá... Opa! Nossa! Y vale 2. Beleza? Solução, não pode esquecer, tem que colocar, tá? Então a solução nossa é o par ordenado, sempre o valor do x em primeiro, 3 e 2. Então o primeiro exemplo, bem simples, né? Tá resolvido. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui, olha, só para ficar claro que eu escrevi, né? 2x mais y é igual a 7 e x mais 2y é igual a 5. Se eu somo essas duas aqui, dá 3x. Se eu somo essas duas, dá 3y. Então não estou conseguindo cancelar só de somar. Então nesse caso eu tenho que multiplicar uma delas, né? Para que eu consiga cancelar uma das letras. Eu vou tentar cancelar, ó, eu vou colocar pontilhado só para vocês tentar enxergar melhor aqui. Eu vou tentar cancelar esse y. Então vou olhar para cá só. Isso aqui está 2y, aqui tem que ficar menos 2y para eu conseguir cancelar. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse y para que fique menos 2y? Eu tenho que multiplicar por menos 2. Então é vezes o menos 2. E quando eu multiplico um valor, eu estou multiplicando a linha toda, tá? A equação não muda. Ó, gente, só um exemplo bem bobo aqui do lado, ó. 2 mais 3, isso é igual a 5, né? Se eu quero multiplicar por 2, por exemplo, para que isso seja verdade, eu tenho que multiplicar a linha inteirinha por 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Aí, ó, continua sendo verdade. 4 mais 6 dá 10. Então, eu não posso multiplicar só um carinha. Tem que multiplicar a linha toda, certo? Então, vamos multiplicar todo mundo aqui, ó. Menos 2 vezes 2x vai dar menos 4x.
Menos 2 vezes y, menos 2y. E menos 2 vezes 7, menos 14. Pronto, ficou menos 2y que eu queria. Vou copiar a linha de baixo. X mais 2y é igual a 5. Pronto, ó, o menos 2y com mais 2y, se eu somar, vai cancelar um com o outro. Então, foi embora. Vamos somar aqui, ó, menos 4x com mais x dá menos 3x. Menos 14 com 5 dá menos 9. Quando está menos e menos aqui, a gente faz vezes menos 1, né? Na verdade, quando está menos só no x, a gente multiplica por menos 1. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, a menos 1 vezes menos 3, vai dar mais 3. E o lado de cá a mesma coisa, né? Menos 1 vezes menos 9 vai dar 9. Passo 3 dividindo, 9 dividido por 3. Vou colocar aqui já direto 3, porque acabou o espaço daqui de baixo. Beleza? Então, o x deu 3. Agora eu troco em qual equação o x para descobrir o y? Eu troco nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Eu troco em qualquer uma. Eu vou trocar na primeira porque eu acho que ela está mais simples. O y já está sozinho aqui, ó. Então eu vou trocar lá em cima na primeira. Vou copiar ela aqui, ó. 2x mais y igual a 7. Se eu trocar o x por 3, 2 vezes 3 mais y é igual a 7. 6 mais y é igual a 7. E aqui, se eu passo lá o 6 dividindo, é 6 mais 1 que dá 7, né? Então, y vale 1. Ou eu passo 6 subtraindo, né? Vai ficar y igual a 7 menos 6, que dá 1. Não podemos esquecer da solução. A solução é 3 e 1. Então, o primeiro exemplo que nós vimos, não multiplico ninguém. O segundo exemplo, eu multiplico uma só. Adivinha qual será o terceiro exemplo? Vou ter que multiplicar as duas, né, galera? Ó, eu não consigo multiplicar a primeira por algum número que faça dar 3 e nem multiplicar o 3 para fazer dar 5. Então, o que eu tenho que fazer para eu conseguir chegar num mesmo número para os dois? Eu vou olhar para o x agora porque eles são menores, tá? Aqui tem um 5, que ele é maior do que esses, né? Então, vamos olhar para esse cara aqui, ó. Se eu multiplicar a primeira linha, ó, multiplicar a primeira e a segunda, multiplica a primeira pelo carinha que está embaixo, porque ó, 2 vezes 3 dá 6, e 3 vezes multiplica por quem está lá em cima. 3 vezes 2 dá 6. Então, ó, 3 vezes 2, 6, e 2 vezes 3, 6. Beleza? Só que um deles tem que ser negativo. Vou escolher aqui, qualquer um, vou pegar esse aqui, ó. Por que esse? Porque eu escolhi esse, poderia ter escolhido de cima. Então vamos lá, tem que multiplicar a linha toda. Sempre invertendo, tá, galera? Se eu quisesse sumir com y, a de cima eu teria que multiplicar por 5, porque é o 5 que está aqui embaixo, e a de baixo por 3, porque em cima está o 3. E uma delas sendo negativa, né, já que os dois aqui sinais são positivos. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 3, 9y. E 3 vezes 10, 30. Menos 2 vezes 3x, menos 6x, menos 2 vezes 5 dá menos 10y, e menos 2 vezes 16 dá menos 32. Pronto, ó. Agora aqui ficou 6x com menos 6x, eu consigo cortar isso. 9y menos 10y dá menos y, que é igual 30 menos 32 dá menos 2. Isso, se eu multiplicar por menos 1, nós temos que o y vale 2. Então está aqui o valor do y. E agora, para descobrir o x, eu troco em qualquer uma. Eu vou trocar na primeira também, porque eu estou achando que ela está menor. Então 2x mais 3y é igual a 10. 2x mais 3 vezes... O valor do y é 2, então eu substituo aqui. 2x mais 6 vai dar 10.
2x é igual, vou fazer de cabeça, tá? 10 menos 6, quando passa para lá, então 10 menos 6 vai dar 4. E o 2, quando divide aqui, 4 dividido por 2, 2. Então, a solução desse, meu S ficou bonito, hein? Primeiro é o x, como os dois números são iguais, aqui não vai mudar nada, né? Mas sempre o primeiro é o x. Beleza? Então nós vimos os 3 casos do método da adição. Quando não preciso multiplicar por ninguém, quando multiplico uma só e quando eu multiplico as duas. Quando que eu vou usar o método da adição? Aí vai ficar a critério de cada um, tá? Depende do exercício, é mais fácil usar o da adição, depende do exercício, é mais fácil da substituição. Nós vamos ver agora qual que é o método da substituição. Como o próprio nome já diz, esse método aqui nós vamos isolar uma das incógnitas de uma das equações e vamos substituir na outra. Coloquei em maiúsculo, né? Porque substituição, substituir, e tem que ser na outra, tá? Se você isola a incógnita em uma das equações e troca nela mesma, você não vai chegar em lugar nenhum. Então tem que trocar na outra. Exemplo, peguei o mesmo exercício, tá? Para vocês verem que a resposta tem que ser igual. Então quem fez por um método e quem fez pelo outro método, a resposta tem que ser a mesma, tá? Então vamos lá. Como que eu falei que tem que fazer? Isolar uma incógnita. Quem que eu vou isolar? Sempre é melhor a gente isolar quem está sozinho. Como assim? Ah, o x não tem ninguém com ele. O y também não. E aqui também não. Então eu vou isolar ou esse, ou esse, ou esse. Porque não tem ninguém com eles. Gente, isso não é regra. É porque é mais fácil isolar quem está sozinho. E por sinal também é mais fácil isolar quem está sozinho e é positivo, né? Então esse aqui já descartaria também. Então eu vou isolar nessa primeira equação ou o x ou o y. Eu vou preferir isolar o y, já que aqui ele está sozinho, tá? Mas tanto faz mesmo. Então isolo o y. Y é igual a quem? Passo o x para o outro lado. 5 menos x. Beleza? Isolar, que eu digo, é deixar ele sozinho, tá? Ficou isolado. Então eu seguro ele e passo o outro cara para lá. Então o x que veio para cá, ó, como menos x. Pronto, eu tenho que meu y vale isso daqui, certo? Então eu isolei em uma das equações e eu vou substituir na outra. É isso que eu falei, ó, se você trocar esse y aqui nessa mesma equação, chamar esse y de 5 menos x, você vai chegar aqui 0 é igual a 0, tá? Não vai chegar em lugar algum. Então, trocando na outra, o que, que eu tenho? 2x menos o y, que é isso. Então, vou colocar entre parênteses, porque ele está entrando aqui. Sempre que uma letra for substituir em algum lugar, ele entra entre parênteses, tá? Então, ó, 2x menos y, 2x menos, ó o y aqui, ó, 5 menos x. Então, eu só troquei, tá, galera, ó. Esse é o nosso y. E agora é só resolver essa equação. 2x, esse menos, ele inverte o sinal de quem está dentro, então vai ficar menos 5, e menos com menos, mais x. Isso é igual a 4. 2x mais x dá 3x, e de cabeça aqui, ó, 4, esse menos 5 vem com mais 5. 4 mais 5, 9. E o x vale 9, como está multiplicando, ele passa dividindo. 9 dividido por 3, 3. Pronto, eu vou trocar em qual agora? Troca nessa, né? Já está isolado, ó. Então fica mais fácil. Y é igual a 5 menos o 3. Então y vale 2. Pronto, solução 3 e 2. Pode ver, galera, ó, 3 e 2 foi a solução. Qual que é a solução desse daqui? Opa, do primeiro? 3 e 2. Aqui, como é um exemplo parecido, né? Daria para isolar, eu já nem peguei esse exemplo. Eu peguei esse aqui, tá? Ó, que é o que eu vou fazer agora. Então é o mesmo exercício que esse, ó, 2x mais 3y igual a 10. Tá aqui, ó. Beleza? Então vou fazer pelo método da substituição esse aqui. Quem que eu vou isolar? De qualquer forma aqui, como não está sozinho, ele vai virar fração. Então vai ficar mais chato de resolver esse daqui.
Por isso que nesse caso é mais fácil. Talvez você fale assim, nossa, esse aqui tá mais fácil usar o da substituição. Beleza, tranquilo. Esse daqui é mais chato de usar o da substituição porque vai ter fração. Vou isolar esse cara aqui porque o 2 é o menor que tem. Eu acho mais fácil isolar quem é o menor. Como vai ficar? 2x, estou isolando ele. Então é igual 10 menos 3y. Só que ainda não isolou, né? Está multiplicando, então passo 2 dividindo. Vou colocar aqui na frente, ó. X é igual 10 menos 3y sobre 2. Então, esse é o valor do x. Eu isolei em uma, agora eu tenho que substituir na outra. Percebam que esse aqui ficou mais chato de fazer, né? Porque é uma fração. Mas vamos lá. Quando que vocês vão usar isso aqui? Vocês provavelmente não vão gostar de usar o método da substituição em casos assim, né? É mais fácil multiplicar a primeira pelo 3 e a segunda por menos 2, por exemplo. Que é o que a gente fez lá na outra. Então vamos lá, ó. 3 vezes, quem que é o x? 10 menos 3y sobre 2 mais 5y. Isso tem que ser igual a 16. Bom, esse 3 ele multiplica só quem está aqui em cima, tá? Então vai ficar 30 menos 3 vezes 3, 9y. Tudo isso sobre 2 mais 5y igual a 16. O que eu faço agora? Vamos ter que fazer MMC aqui. Coloco um aqui embaixo e um aqui embaixo. MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. E agora, como a gente já viu em matemática básica, né? Quando tem o soma, a gente faz MMC e depois divide pelo de baixo. Resultado que der, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1 vezes 30, dá 30 mesmo. Menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 9y, dá 9y mesmo. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes 5, 10y. E 2 dividido por 1, 2 vezes 32, vezes 16 dá 32. Lembrando, em matemática básica, quando os dois denominadores são iguais numa equação, eu posso cortar. Então, o que ficou? Vamos juntar, ó. Menos 9y com mais 10y, vou continuar aqui em cima, tá? Ó. Menos 9y com mais 10y vai dar só y, que é igual 32 menos 30, né? Esse 30 passa negativo, então 32 menos 30 vai dar 2. Beleza, ó. Encontramos o valor do y. Agora é só trocar nessa daqui. Posso trocar em qualquer uma delas, mas aqui já está pronto, né? Então vou trocar nessa que é mais fácil. Então x é igual a 10 menos 3 vezes o y, né, que vale 2, sobre 2. Então, fazendo a conta aqui, ó, 10 menos 3 vezes 2 dá 6. Eu vou colocar aqui, ó, isso aqui dá 6. Então 10 menos 6, 4 sobre 2, 2. Pronto, o x deu 2 e o y deu 2, que é o que nós vimos. Olha que chave bonita de se ver. 2 e 2. Nós vimos agora há pouco, né? Ó, nesse daqui, que deu 2 e 2, que é o mesmo exercício. Então, fica a critério de cada um qual método utilizar. Beleza? Por hoje vai ser só isso, galera. Só mostrei os métodos, né? A introdução. E eu já vou mandar alguns exercícios para vocês. Nós vamos ver depois na próxima aula exercícios em forma de problema. Beleza? Um abraço e até mais.